Bom, Vitória 1, Juventude 0. Antes de eu falar do jogo, eu gostaria de chamar atenção para uma coisa que vem acontecendo em quase todos os jogos do Vitória, especialmente no Barradão. Quem está escolhendo a arbitragem dos jogos do Vitória? Porque parece algo premeditado, parece algo assim orquestrado já para dar errado pro Vitória, para a gente ser roubado. E o que aconteceu nesse jogo contra o Juventude, a gente precisa falar, porque não foi porque o Vitória ganhou o jogo que a gente não vai, que a gente vai deixar de falar. Esse rapaz aqui, o senhor Braulio, não é a primeira vez que ele apita jogos do Vitória e não é a primeira vez que ele tenta nos prejudicar. Esse cara já prejudicou o Vitória várias vezes. Mas o que aconteceu no jogo contra o Juventude foi algo assim, eu estou até agora sem entender. E todo mundo lá na hora, na arquibancada, ficou sem entender. Inclusive, o próprio jogador do Vitória que pegou a bola depois do lance, ele ficou sem entender. Ele ficou meio que, pô, o que é que eu faço agora? Depois de um absurdo desse. Só situando, né? Para quem não tá entendendo o que eu tô falando. Carlos Eduardo sofreu um pênalti claríssimo. Assim, qualquer um enxergou aquele pênalti ali. Um carrinho que o goleiro deu. O goleiro era ali basicamente o último homem. O goleiro deu um carrinho, Carlos Eduardo, nitidamente dentro da área, velho. Porque o que eu vi as pessoas falando foi que ele ficou na dúvida se foi dentro ou fora da área. Claro, velho, todo mundo viu, foi assim uns 2, 3 passos pra dentro da área. E esse cara não marcou o pênalti ali, ó, não tem discussão, era pra marcar o pênalti na hora. Não tem que esperar lance continuar, não, ali acabou, é pênalti. A bola foi pro lado da área. Não foi em direção ao gol, não ia ter gol, não. Aí Mosquito pegou a bola assim, pô, você não vai marcar, velho? Aí chutou lá, fez qualquer coisa e precisou ir pro VAR. Braulio quis ir pro VAR, ver o lance no VAR. Velho, nitidamente ele queria prejudicar o Vitória. Ele queria encontrar alguma coisinha ali no lance, algum impedimento, sei lá o quê, pra não marcar esse pênalti. E assim, Fábio Mota precisa fazer alguma coisa. Porque todo jogo no Barradão o Vitória tá sendo prejudicado. Contra o Cruzeiro, o juiz tentou anular os 2 gols do Vitória. O primeiro que foi gol, ele voltou para marcar pênalti, para ver se tinha alguma coisa ali irregular, para ver se foi mão, se não foi, sendo que foi gol na jogada. Ele anulou e voltou para marcar pênalti. E depois aquele lance absurdo da mão do jogador do Cruzeiro. Então, assim, existe um plano, existe um objetivo claro para rebaixar o Vitória. Basta ver os nossos concorrentes, que são concorrentes de peso. Concorrentes de peso. Então, assim, além da ruindade do nosso time, além das limitações do nosso time, a gente vai ter que brigar contra isso aí. Contra a arbitragem. Isso é um fato, tá? Falando agora do jogo. Não foi um bom jogo do Vitória, mas eu também não achei uma partida ruim. O Vitória jogou dentro das suas limitações, mas o que eu quero destacar é que Muriel não fez defesa. Muriel não fez uma defesa difícil no jogo. Não fez, né? Graças a Deus que ele não foi exigido, né? Porque é um goleiro baixo, fraco na minha opinião. Mas assim, ele não foi exigido. O jogo começou com o Vitória um pouquinho, né, um pouquinho mais lento, tentando estudar, e aos poucos, ali a partir dos 10, 15, o Vitória começou a criar algumas oportunidades. Merecia, inclusive, já ter aberto o placar antes do pênalti. O Mateuzinho deu um chute numa jogada muito bem trabalhada, e o goleiro do Juventude fez uma grande defesa. E aí, pouco tempo depois, vem o lance do pênalti, né? Carlos Eduardo, que é bagre, mas é aquele bagre esforçado, né? É um jogador muito voluntarioso, que corre, que marca, etc. Mas ele, sabe, é daquele mesmo perfil de contratação do começo do ano. Não tem aquele QI a mais para jogar bola. Em vários momentos, Lucas Esteves passava assim, livre. O que é que Carlos Eduardo fazia? Baixava a cabeça e cortava pro meio.
Baixava a cabeça e cortava pro meio. Acho que a primeira vez que ele foi fazer isso, de assim, levantar a cabeça e ver Lucas Esteves passando, foi no lance de perigo, Vitor. Então, assim, é esforçado, corre e tal, mas falta, sabe? Falta aquela classe, aquela técnica de jogador de Série A. Mas enfim, é o que tem. É o que tem. Então veja, vem o momento do pênalti, Mosquito faz o gol, a gente vai pro intervalo dando 1-0. No segundo tempo, o Vitória começa o segundo tempo com a mesma postura do primeiro, tentando ali esticar a bola, tentando ser mais objetivo. Então, Mateuzinho perde um gol, depois bota uma bola na trave. Então, a gente cria até alguns lances no começo. Só que ali, a partir dos 20, 25 minutos de jogo, o Vitória já começou não vou ampliar o placar, então agora eu vou recuar, vou fechar a casinha e não vou tomar gol. É uma postura de risco, né? O Vitória correu risco. O Vitória deu a bola pro Juventude. Deu a bola pro Juventude jogar. E assim, aqui pra nós, é um time muito limitado. Esse time do Juventude é limitadíssimo. Então, assim, os caras errando passes curtos, lançamentos, finalizações pavorosas, assim. Os pontas não sabiam o que fazer com a bola, corria, saía com a bola e tudo e tal. Então, assim, o Vitória deu a bola para um time limitado e com uma zaga fraquíssima. O zagueiro titular do Juventude, nesse jogo, eu sei que ele não é o titular, mas nesse jogo foi Ian Souto. Ian Souto foi o nosso reserva aqui na Série B. Então, assim, é um time que vai brigar para não cair. Eu vou mostrar a classificação daqui a pouco, mas vai brigar para não cair. Então, o Juventude ficou ali com a bola, tocando, mas não criou. A zaga do Vitória com uma boa postura, bem sólida, linhas bem postadas, assim, dá para ver que a zaga é bem treinada. E que Wagner encaixou certinho ali com o Neres, né? Mas assim, Muriel não fez defesa. Então não foi um jogo brilhante, não foi uma excelente partida. Só que a partir de agora, meu amigo, a gente tá no momento do campeonato que o Vitória pode ganhar, assim, jogando de qualquer jeito. O importante é ganhar. Claro que um time organizado que joga bem está mais próximo da vitória. Mas eu não vou achar ruim que o Vitória ganhou 1-0 de Juventude de gol de pênalti. Jamais. O importante agora é pontuar. A Vitória precisa pontuar. Ainda tá muito difícil. A situação ainda tá muito difícil. Eu vou mostrar a classificação aqui agora. Veja, com essas duas vitórias seguidas contra o Atlético fora e contra o Juventude aqui, o Vitória conseguiu dar uma respirada, mas a situação ainda tá muito difícil. Por quê? Quem tá atrás da gente, o Fluminense, por exemplo, tem 27, só um ponto atrás da gente, tá com um jogo a menos. Então, assim, a gente nem pode considerar de fato que o Vitória tá fora da zona. Tá virtualmente fora da zona. Mas a gente tem que ver como é que vai ser esse jogo atrasado do Fluminense. Então, assim, quem hoje aí tá na briga pra não cair? Pra mim, o Corinthians e o Fluminense vão ficar aí até o final. Até porque ambos estão em outras competições, isso é muito importante. Eles estão dividindo as atenções, desgastando o elenco, jogando quarta domingo, quarta domingo. Então, isso tá desgastando e tá pesando, tá pesando. O jogo contra o Botafogo e o Fluminense, Ave Maria, ali foi um time realmente de um jogo de um time que tá brigando pra não cair. Então, você tem aqui esses dois grandes. O Cuiabá ainda não tá morto, mas tá quase, né? O Atlético já está morto. O Vitória, que vai brigar até o final, né, pra não cair. Aí você tem o Criciúma, que tem um time também limitado, tem 29 pontos, um ponto a mais que a gente, mas tem um jogo a menos. O Bragantino também tá na briga. Do Atlético pra cima, se você olhar assim, o Atlético tem a mesma pontuação que o Bragantino. Mas assim, o time do Atlético Paranaense é bem melhor que o do Bragantino. O Atlético Paranaense tem algumas peças muito boas. Muito boas. Eu não acho o time do Atlético Paranaense fraco. Não está jogando bem, é verdade, não está jogando bem. Mas eu ainda não acho que ele é assim um candidato real ao rebaixamento. O Bragantino, pelo que está jogando, eu acho que já é. O Bragantino não vem jogando nada e perdeu o seu principal jogador, que é Elinho. Elinho foi vendido. Então a situação aqui ainda está muito difícil. Esses dois jogos, essas duas vitórias foram importantes para a gente respirar um pouco na tabela. Só que agora vem duas pedreiras, né? Internacional, fora o Internacional que está numa fase
excelente, ganhando tudo. E depois o Atlético Mineiro fora. Então, assim, eu não vou achar absurdo se a gente perder os 2 jogos, não. Não vou achar absurdo, não. A questão é que agora os jogos no Barradão vão, assim, ganhar um peso muito grande. Assim, o Vitória é obrigado a ganhar os jogos no Barradão agora. Principalmente Bragantino, Fluminense, Corinthians, Grêmio. São jogos que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar, tá? Então é isso. Quem tinha jogado a toalha, por favor, pegue a toalha de volta. Estamos vivos, ainda dá, ainda dá. O time é esse, é limitado, mas a gente tem que fazer diferença no Barradão. Temos que lotar o Barradão. Temos que empurrar, temos que ser o 12º jogador. Porque do outro lado vai ter 12 também. 11 mais a arbitragem. 12, 13, 14, que ainda tem os ladrões do VAR também, né? Mas assim, temos que ser o 12º ali, no Barradão. Assim como foi ano passado. Mas Vitória e Juventude, 4 horas da tarde, só deu 24 mil pessoas. Eu acho isso errado. Pra mim, todo jogo no Barradão agora tinha que estar dando 30 mil. Ah, mas o time é ruim, o planejamento foi mal feito. Velho, já era. A situação é essa. Vão abandonar o barco agora? Não pode. Temos que comparecer, temos que ir ao Barradão. Depois tem mais vídeo aí, vamos lá. Vamos orar pra gente sair dessa situação. Até logo.